Alô, galera da Rede Megaluno, tudo bem? Espero que sim. E também espero que vocês estejam utilizando aí todas as ferramentas do site Megaluno. Bom, nessa aula de Sociologia nós trabalharemos então a Sociologia como ciência e também da forma, que a Sociologia pode auxiliar a nossa vida, o porquê dela. Vejam então que nós temos uma definição aqui do que seria Sociologia, Sociologia é um conjunto de conclusões coerentemente estruturada sobre a realidade social, que parte da observação e descrição dos fatos e peculiaridades dos fenômenos sociais. Nós teremos uma aula que vocês podem acessar, que é a aula sobre o Auguste Comte. O Auguste Comte foi o sociólogo e filósofo que criou a ideia de sociologia como uma ciência que estuda a sociedade. Então, a sociologia tem alguns propósitos aqui. E esse propósito primordial seria observar a sociedade, observar os fatos sociais, analisá-los e descrevê-los. A grande importância da sociologia é auxiliar nós, seres sociais, auxiliar o homem a entender a sociedade em que ele vive, bem como os grupos sociais que nós formamos. Vejam, então, que esse nome ciência acaba aparecendo, ele é importante aqui. A sociologia não é simplesmente uma mera disciplina desestruturada, por exemplo, ou sem um conteúdo epistemológico. Muito pelo contrário, a sociologia é sim uma ciência, porque ao estudar a sociedade, ela vai partir de um método e vai tentar conhecer de todas as formas o seu objeto de estudo, que são justamente os fenômenos sociais. Então, por que a sociologia é uma ciência? Primeiro, porque para ser utilizada ela precisa de um método e também porque ela tem um objeto de estudo, um objeto definido de estudo. Aqui nós temos a sociologia busca uma abordagem científica da realidade. Veja que ela está preocupada justamente com a verdade, uma verdade bem explicada, bem estruturada e condizente com a realidade. A sociologia, como toda ciência, tem como ponto de partida a observação rigorosa de casos particulares em direção a formulações genéricas sobre a vida social. Então, a sociologia aqui, já nesse sentido, ela como uma disciplina científica, ela sempre vai fazer uma análise rigorosa dos fenômenos sociais e partindo de casos particulares. Nós podemos estudar, por exemplo, a questão da violência. Veja que a violência ela pode se desmembrar de várias formas. Nós podemos observar a violência doméstica, a violência nas escolas, a violência no trânsito, a violência nas favelas e até mesmo nos centros urbanos. E dessa forma, esses casos particulares que são estudados, os mais específicos casos, eles acabam sendo elementos importantes de análise e servem de subsídio para formulações genéricas. Então, ao analisar vários casos de violência doméstica, nós podemos lançar um estudo genérico, um estudo que realmente faça-nos entender, compreender por que existe esse grau de violência ou por que essas relações violentas estão acontecendo na sociedade. E continuando, portanto, a observação sistemática dos fatos da sociedade é uma condição sem a qual não há possibilidade de se produzir o conhecimento sociológico. O sociólogo, quando analisa a sociedade, ele precisa, obviamente, de fatos e essa análise, essa observação sistemática é que vai gerar uma conclusão. Então, isso é uma condição. Sem fatos, não tem como se gerar uma análise sistemática. A análise sistemática sempre recai sobre os fatos sociais. Por isso que nós colocamos que os fatos sociais representam, então, o objeto de estudo da sociologia. Aqui nós temos duas imagens, justamente para representar essa parte teórica que estamos estudando. Então, a sociedade vive seus conflitos, vive seus fenômenos sociais e
a princípio nós não entendemos o porquê desses fenômenos e ao pensar de forma sistemática sobre esses fenômenos, nós conseguimos então compreender, ou seja, identificar a sociedade em que vivemos. Existem vários objetos sociais a serem estudados. Eu falei, por exemplo, há pouco, a questão da violência, mas nós podemos estudar como que ocorrem, por exemplo, as relações de trabalho na sociedade, como que as instituições se organizam, um exemplo, a família, de que forma o Estado promove políticas públicas e por que ele utiliza de determinadas políticas públicas para satisfazer a sociedade. Então, isso tudo são fatos sociais a serem estudados, sempre de forma sistemática. Vamos lá. Como que surge a sociologia, né? De onde vem essa ideia de se ter uma disciplina social? Então eu falei para vocês que isso surge com o Auguste Comte. Nós teremos uma aula, vocês podem acessar no site, uma aula só sobre o Auguste Comte. E o Auguste Comte, ele, na verdade, ao analisar a sociedade, ele percebeu que ele estava diante de uma sociedade que se transformava. Por isso que quando nós estudamos a origem histórica da sociologia, nós temos que justamente compreender quais foram os fatores históricos que promoveram a transformação social. E aí surge, então, a Revolução Industrial na Inglaterra a partir de 1760. E nós não ficamos por aí. Também contribui com o surgimento da sociologia a Revolução Francesa, que ocorre em 1789. O que esses dois momentos históricos representam? Então, eles representam dois momentos que alteram completamente a configuração da Europa e também acabam alterando o equilíbrio da sociedade europeia. Então, alteram a configuração e alteram também o equilíbrio da sociedade europeia. Vamos começar, então, analisando a Revolução Industrial. De que forma que a Revolução Industrial altera essa sociedade, transforma essa sociedade europeia? Basicamente, com o surgimento das máquinas, a população ela passa a integrar de uma forma mais intensa as áreas urbanas, começam a se formar cidades urbanizadas, e a máquina ela é um fator de produção diferente, um fator de produção que vai causar um impacto econômico muito grande na Europa, principalmente porque para manusear a máquina há agora a necessidade de um novo perfil de trabalhador. Não mais aquele trabalhador camponês, mas o trabalhador urbano, industrial, chamado então de proletariado. O proletariado urbano ele passa então a inchar os subúrbios das cidades e uma série de novas questões sociais surgem a partir de então, principalmente os problemas. Com esse inchaço surgem problemas já no século XVIII, já por volta aí a partir de 1760, problemas como a falta de espaço para moradia, nós temos a questão da promiscuidade, surge a delinquência, a pobreza, o trabalho infantil, surgem também prostituição, epidemias, suicídios, ou seja, uma série de problemas sociais que são incentivados em decorrência da Revolução Industrial. E principalmente a questão da relação de trabalho, que o Marx vai criticar a princípio por reconhecer aí uma sociedade, uma relação de desigualdade entre o dono da indústria e o trabalhador. Então vejam que essa revolução industrial ela traz sim um impacto muito forte sobre as sociedades europeias. E de que forma nós então vamos estudar esses impactos? Será que é interessante simplesmente descrever esses impactos, essas novas situações? Não. O interessante é analisá-los sistematicamente, aí então descrevê-los e também tentar encontrar soluções para que esses problemas desapareçam da nova sociedade. Também foi um momento histórico relevante para as mudanças sociais na Europa, a Revolução Francesa. Não vamos nos esquecer que a França
antes da Revolução, ela vivia um sistema estamental. Ou seja, as classes, né, na verdade não eram classes, eram estamentos, vamos dizer assim, as camadas da sociedade, elas estavam totalmente de acordo com o antigo regime. Existia então a nobreza, que reunia aí, os elementos da aristocracia, aquelas pessoas que tinham direito a título de nobreza e que certamente eram os mais poderosos. Havia também o clero, formado, né, por padres e bispos, e outros membros também de ordens religiosas, e bem como o terceiro estado. O terceiro estado é reconhecido como o resto da sociedade. E dentro desse terceiro estado convivem os burgueses, que estão enriquecidos pelo comércio nesse momento, no século XVIII, mas não têm título de nobreza. E também convivem nesse estamento outros cidadãos menos poderosos, com menos dinheiro, como camponeses e artesãos. Né? Então, essa revolução, né, ela vai buscar um processo de igualdade. Nós poderíamos dizer que a afirmação pelos revolucionários do princípio da igualdade entre todos os cidadãos teve consequências que abalaram o próprio sistema de poder político. Então, quando esse burguês, esse camponês, esse artesão do terceiro estado, reconhecendo que ele também é importante para a sociedade francesa, ele também produz, no momento em que ele vai buscar os seus direitos, no momento em que ele quer derrubar o antigo regime, fazer surgir uma nova sociedade na França, baseada nos princípios, né, fundamentada, alicerçada nos princípios de liberdade, igualdade e fraternidade, há aí uma reviravolta social muito grande, muitas consequências sociais, e há necessidade então de se estudar essa nova sociedade. Então vejam que a sociologia ela tem como principais fundamentos da sua origem a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. Bom, a sociologia já como ciência, ela começa a ser estudada de forma científica, né, de forma sistematizada, e surgem então 3 visões fundamentais. Essas visões são métodos de estudo, métodos de observação, que vão fundamentar aí a análise sociológica. Num primeiro momento, nós temos a visão positivista funcionalista, que eu, na verdade, vou explicar para vocês uma de cada vez. Então, a positivista, né, essa visão positivista de sociedade, ela foi desenvolvida por Auguste Comte, já aí no final do século XVIII. Então, para o Auguste Comte, ao analisar a sociedade, somente são válidas aquelas análises da própria sociedade quando feitas com um verdadeiro espírito científico, quando feitas com objetividade e quando não levam em consideração aquelas metas e conceitos já pré-concebidos. Então, a sociedade, para ele, tem que ser analisada principalmente de 2 formas. Primeiro, partindo de um espírito científico, com a utilização de um método sistemático. E segundo, com objetividade. Isso quer dizer que dentro da sociologia não existe o achismo. Não existe, por exemplo, a subjetividade. Eu acho, eu penso. Não, nós precisamos que a própria sociedade nos dê uma resposta objetiva. O sociólogo investiga o que está acontecendo na sociedade. Ele investiga utilizando-se de um método. No entanto, a própria sociedade responde e dá a resposta de forma objetiva. Então, o positivismo é justamente isso, analisar a sociedade cientificamente e objetivamente. Já o método funcionalista do Durkheim estuda a sociedade do ponto de vista da função de suas unidades. Então, a sociedade ela tem várias unidades e cada unidade da sociedade tem uma função. Ou seja, a sociedade acaba sendo um sistema organizado de atividades. Essas atividades promovem, então, um funcionamento. E esse funcionamento para o Durkheim, nós vamos ver posteriormente também, de uma forma mais detalhada, esse funcionamento da sociedade ele pode ser tanto normal, ou seja, as unidades podem estar funcionando normalmente, como também pode ser patológico, com a apresentação de problemas que merecem uma análise mais aprofundada e merecem ser resolvidos. Também
é uma visão fundamental da sociologia, a sociologia compreensiva do Max Weber, o alemão Max Weber. Vejam que ele já vai fazer uma análise aqui, ele já vive um mundo do final do século XIX, começo do século XX, e o Max Weber também é chamado de historicista, porque a sociologia compreensiva dele vai partir da ação humana, ou seja, ele tenta o tempo todo compreender o porquê os seres humanos, os indivíduos, agem de tal maneira, né? Por que eles tomam determinadas ações. E ao analisar a formação de um Estado, de uma sociedade, o Max Weber se preocupa muito com a história desse Estado e dessa sociedade. Por isso que, para compreender a sociedade, a realidade que ele está observando, ele precisa recorrer à história daquele povo. E por isso ele é chamado, então, também de sociólogo historicista. Também vamos ver em aulas específicas o Max Weber, vocês podem ficar atentos aí, procurar a aula no site do Mega Aluno. E por fim, uma outra visão fundamental, uma visão famosíssima que cai muito em provas de vestibular, a visão materialista histórico-dialética do Marx. O Marx, que além de filósofo também foi economista e desenvolveu o materialismo, dizendo que as relações sociais elas decorrem dos modos de produção. Então, na verdade, dependendo do modo de produção que eu tenho, vai ter, consequentemente, uma relação social específica. Valendo dizer que, ou seja, o fator que transforma a sociedade é o modo de produção. Nós tivemos no mundo, na história da humanidade, vários modos de produção. O modo, por exemplo, escravista, o modo feudal, o modo capitalista. Então, cada modo de produção acaba formando, transformando uma sociedade específica. Também analisaremos o Karl Marx com mais detalhe, né? E a questão dialética, que é a ideia da contradição. A ideia da contradição, ou seja, se eu tenho um modo de produção, esse modo de produção transforma a sociedade. Há uma contradição entre a sociedade que surge e a sociedade que fica para trás, a sociedade que é superada. Por isso que se fala, então, em materialismo histórico-dialético, justamente pela existência dessa contradição. Então, nós temos aqui as 3 visões fundamentais da sociologia e que vamos voltar a falar delas em várias outras aulas, porque fazem parte da sociologia clássica. Bom, visto isso, de que forma, então, a sociologia pode auxiliar na nossa vida, né? Nós temos aqui, a sociologia tem por objetivo analisar e discutir a dinâmica das ações coletivas. Tudo que nós fazemos na sociedade, quando nós trabalhamos, quando nós nos divertimos, quando vamos ao estádio de futebol, quando pegamos o nosso carro e andamos pelas ruas, quando fazemos compras no shopping center, tudo isso é um objeto de estudo da sociologia. E ela tem como objetivo analisar todas essas relações. Esta observação do comportamento coletivo pode contribuir para que a própria sociedade pense em mecanismos que possibilitem facilitar a convivência entre os indivíduos e os grupos sociais. Eu vou dar um exemplo muito simples disso. Vejam, por exemplo, a questão da saturação dos meios de transporte nas áreas urbanas. Principalmente em centros maiores, a cada dia fica mais difícil de se trafegar. Então, os carros estão sempre congestionados, as linhas de ônibus não funcionam adequadamente, dentre outras coisas. Ao observarmos de uma forma científica, partindo de um método, de uma análise sistemática essa situação, nós podemos, então, pensar em mecanismos que possam solucionar esses problemas. E, obviamente, que ao solucionar esses problemas, nós teremos aí uma facilidade de convivência, né? Será mais fácil se desenvolver nessa sociedade, conviver nessa sociedade e também conviver entre os grupos sociais. Para isso que serve a sociologia. Ela é muito importante para nos auxiliar dessa forma. Reconhecer, se preocupar com as questões sociais, com os fatos sociais, definir metas de análises sistemáticas para eles, mas depois aprender, né, pensar em soluções e aprender de que forma nós podemos melhorar a sociedade e torná-la mais harmônica.
que a gente tem um desenho que configura, né, os mais variados interesses da população. Então nós temos aqui a questão do amor, nós temos a questão, as buscas, o entretenimento, a sociedade que vive aos pares, a visão global de sociedade. Nós temos aqui a questão do som, da comunicação, a música. Então, esses interesses aqui, eles geram uma série de fenômenos sociais. E esses fenômenos sociais nem sempre são harmônicos, nem sempre eles trazem harmonia. Então a sociologia precisa estudá-los de uma forma bastante científica, de uma forma bastante minuciosa, para que nós, então, encontremos mecanismos para facilitar a convivência e trazer harmonia para a sociedade. Conhecer o mundo em que vivemos nos torna mais aptos a tomar consciência de nossas limitações e de nossas potencialidades. E ainda, eis a principal contribuição da sociologia: ser uma ferramenta para a compreensão de nossa existência enquanto seres sociais no mundo em que vivemos. Por exemplo, quando filósofos, dentre outros, começaram a estudar astronomia, estudar matemática, estudar física, biologia, não temos dúvida de que esses estudos trouxeram ferramentas importantes para o desenvolvimento humano. Da mesma forma, a sociologia, como ciência, também tende a trazer esses instrumentos, essas ferramentas que vão nos auxiliar para que a sociedade se desenvolva cada vez mais. Dispondo de mais elementos teóricos para investigar as mais discrepantes orientações culturais e para adentrar-nos no significado dos modos de vida de povos diferentes, podemos retornar à nossa própria cultura com uma perspectiva nova e uma objetividade que de outro modo não alcançaríamos. Então aqui nós temos uma família bem típica, né, desse mundo moderno, do mundo ocidental, uma família moderna. E desse lado nós já temos uma família mais tribal, né? Uma sociedade já não tão moderna. Nós podemos observar aqui traços tradicionais, né? Como por exemplo com relação à roupa, essa senhora com esse véu aqui, então já traços mais tradicionais de sociedade. Acontece que tanto uma quanto outra têm aspectos positivos para ensinar. Nós podemos aprender muito com sociedades tribais, sociedades tradicionais, da mesma forma que essas sociedades também podem aprender muito com as sociedades modernas. Ao estudar isso, né, ao se preocupar em estudar as sociedades, nós vamos então constituindo elementos, reconhecendo elementos que podem ser utilizados por nós mesmos para ter aí uma vida melhor. Então, é interessante nós falarmos essa frase, repetirmos essa frase, ó. Podemos retornar à nossa própria cultura com uma perspectiva nova e uma objetividade que de outro modo não alcançaríamos. Analisando outras culturas, eu posso melhorar a minha condição de vida. Por isso que é muito importante analisar, então, não só a sociedade alheia, como também os outros grupos sociais, como também a cultura, os hábitos, a forma como convivem, dentre outras características. Existe aqui, então, uma importância de análise recíproca que é definida pelas setas aqui. Bom, ficamos por aqui, analisamos, então, a sociologia como ciência e como a sociologia pode auxiliar no nosso dia a dia, lembrando que é a partir da sociologia que nós conhecemos os problemas existentes na sociedade e encontramos formas de resolvê-los, e é também a partir da sociologia que nós reconhecemos a multiculturalidade existente no mundo e utilizamos os pontos positivos de cada cultura para melhorarmos como cidadãos. Até a próxima aula.